41ª sessão ordinária, Turvo, 21 de novembro de 2022. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e a todos que se fazem presente nesta casa, nesta noite. E também aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo coro regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Consulto os senhores vereadores se todos tiveram acesso à ata da sessão passada. Coloco em votação a ata da 40ª sessão ordinária, realizada em 14 de novembro de 2022, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Portanto, a ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 42 de 2022. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa. Projeto de lei número 31, de 14 de novembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Turvo para o exercício financeiro de 2023. Atenciosamente, Santos Sirimbelli, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 31 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Turvo para o exercício financeiro de 2023. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Turvo para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os poderes executivo e legislativo e seus fundos em R$ 71.923.000. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, discriminadas em anexo a esta lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos. 1. Receitas correntes, R$ 63.844.000. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 9.676.800. Contribuições, R$ 1.100.000. Receita patrimonial, R$ 250.000. Receita industrial, R$ 50.000. Receita de serviços, R$ 500.000. Transferências correntes, R$ 54.224.700. Outras receitas correntes, R$ 5.616.500. Dedução da receita do Fundeb, menos R$ 7.574.000. 2. Receita de capital, R$ 8.079.000. Operação de crédito, R$ 100.000. Alienação de bens, R$ 200.000. Transferência de capital, R$ 7.779.000. Total, R$ 71.723.000. A despesa fixada, detalhada em anexo a esta lei, conforme determina a Lei 4.320, de 17 de março de 64, está assim distribuída por órgão, função e grupo de natureza de despesa. Despesas por órgão: Câmara de Vereadores, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho e Desenvolvimento Comunitário, Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Reserva de Contingência, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência e Uplamas e Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo. Despesas por função: legislativa, administrativa, segurança pública, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, habitação, saneamento, agricultura, indústria, transporte, desporto e lazer, encargos especiais e reserva de contingência. Despesas por categoria econômica: despesas correntes e despesas de capital. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária
só serão executadas ou utilizadas, de alguma forma, se estiver assegurada o seu ingresso no fluxo de caixa. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320, de 64, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recurso o excesso ou provável excesso de arrecadação observada a tendência do exercício, ou o superávit financeiro do exercício anterior. Os recursos oriundos de convênios e operações de créditos não previstas no orçamento da receita ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. As alterações ocorridas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2023, com repercussão de remanejamento ou alteração da receita e despesa do Plano Plurianual, o PPA, 2022 a 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2023, serão regulamentadas por ato do chefe do Poder Executivo. A presente lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro. Turvo 14 de novembro, Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 43 de 2022. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa, projeto esse em regime de urgência, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica deste município. Projeto de Lei do Executivo 32, de 17 de novembro de 2022. Autoriza o município de Turvo a transferir recursos financeiros mediante parceria a ser firmada com a entidade que especifica e dá outras providências. Atenciosamente, Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 32 de 2022. Fica autorizado o município de Turvo a proceder a transferências de recursos até o limite de R$ 29.000 à Câmara de Dirigentes Lojistas de Turvo, a CDL, objetivando a viabilização dos serviços de decoração natalina e a realização de eventos promocionais alusivos a comemorações natalinas neste município. O valor a ser transferido, observado o limite acima especificado, e demais critérios serão definidos no plano de trabalho e nos termos de parceria, de conformidade com a conveniência e a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Aplica-se no que couber as disposições da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, a legislação municipal e as normas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Turvo, 17 de novembro, Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 09 de 2022. Esses projetos são todos de autoria da mesa diretora, Afonso Ribeiro Casteller, Samuel Niotti, Heather Pac Pinto e Valcir Vassoler Milanês. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorária turvense. Fica concedido título de cidadã honorária turvense à irmã Tarsila Girandelli. O título de cidadania, a que se refere o artigo 1º, é concedido em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e grande atuação nesse município, quando chegou aqui em 10 de outubro de 1960, sendo uma das 3 primeiras irmãs que chegaram ao município e permaneceu por mais de 4 anos no Centro Educacional Casa da Criança, sendo regido pela Organização Educacional João 23. A mesma era responsável pela comunidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 10 de 2022. Fica concedido título de cidadã honorária turvense à irmã Fausta Gasparini.
O título de cidadania a que se refere o artigo 1º é concedido em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e grande atuação nesse município, a que chegou em 10 de outubro de 1960, sendo uma das 3 primeiras que chegaram no município, e permaneceu por mais de 3 anos nesse município. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 11 de 2022. Fica concedido título de cidadã honorária turvense à irmã Elisabetta Fracassetti. O título de cidadania a que se refere o artigo 1º é concedido em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a esse município, quando chegou em 10 de outubro de 1960, sendo uma das 3 primeiras irmãs que permaneceu por mais de 3 anos nesse município. Peço ao secretário que faça a leitura da moção número 03 de 2022. Moção de reconhecimento e louvor. Essa moção é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm respeitosamente amparados pelo regimento interno dessa casa, que depois do ouvido plenário, seja encaminhada moção de reconhecimento e louvor ao Centro de Educação Casa da Criança, regido pela Organização Educacional João 23, pelos 62 anos de muita dedicação, trabalho excepcional que realizaram em nosso município e a toda a região. Nesse momento, então, convido a Maribel Ribeiro para fazer a leitura de um pequeno histórico da Casa da Criança. O Instituto das Irmãs Sacramentinas nasceu no dia 15 de dezembro de 1882, junto à Madre Gertrudes, na cidade de Bérgamo, localizada na Itália. As irmãs ajudavam no trabalho aos missionários, assim passando por diversos cantos do mundo para levarem seu culto religioso às maiores comunidades. Em 21 de junho de 1946, montaram sua tenda no Brasil. Logo depois, construíram uma igreja de adoração localizada em Belo Horizonte, e que atualmente conta com 14 comunidades sacramentinas no país, com serviços em creches, escolas e paróquias. O Instituto tem como objetivo, assim como muitas das congregações religiosas, preparar seus alunos desde suas primeiras palavras, ensino de jardim e pré-escolar, sendo esta a idade apropriada para transmitir verdadeiros conceitos de dignidade, ética e cidadania de um indivíduo que está em formação. A Casa da Criança de Turvo foi aberta no dia 10 de outubro de 1960. As irmãs foram chamadas pelo padre João Palmieri, e assim as 3 primeiras irmãs formaram a primeira comunidade, sendo elas a irmã Tarsila Girardelli, irmã Elisabetta Fracassetti e irmã Fausta Gasparini. Em outubro de 1963, foi a inauguração do barracão de madeira. O bispo, no dia 7 de maio de 1964, visitou o local e fez votos para começar com o colégio de propriedade própria e, assim, iniciou o jardim de infância. Em novembro de 1964, chegou a irmã Elvira Rovares como responsável pela comunidade, ficando formada a comunidade pelas irmãs Elvira, Olívia, Fiorença e Regina. Em março de 1965, iniciou-se a escola profissional da nova casa. Em maio de 66, o arcebispo Dom Antônio de Macedo deu à casa a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 12 de outubro de 68, foi embezida a gruta as imagens da Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette. Chegando o ano de 2022, a Casa da Criança completa 62 anos de sua chegada no município de Turvo e de trabalho em prol das crianças e suas famílias na comunidade turvense. A Casa da Criança tem como objetivo contribuir para a formação de um sujeito ativo, educando as crianças e tendo como alicerce a vida cristã, os encorajando com a ajuda espiritual.
Portanto, para esta valorosa entidade, é notória sua efetiva prestação de serviços realizado com excelência em nosso município. Por isso, esta Casa Legislativa apresenta essa moção de louvor e reconhecimento ao Centro Educacional Casa da Criança, regido pela Organização Educacional João 23. Obrigado, então, a Maribel. Obrigado também à irmã que se faz presente aqui. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 62 de 2022. Ofício de autoria do senador da República expedido a mim. Senhor presidente, comunica a entrega de equipamento agrícola para a Prefeitura Municipal de Turvo. Com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de comunicar que a Secretaria de Estado da Agricultura entregará para a Prefeitura Municipal de Turvo um trator 75. O equipamento foi adquirido com recurso da emenda de bancada número 712-600-008 do Orçamento Federal de 2021, e indicados pelo meu gabinete para o município de Turvo. A solenidade foi realizada na Secretaria, situada na rodovia Ademar Gonzaga, 1486, em Florianópolis, hoje, dia 21 de novembro, às 14 horas. Atenciosamente, expediam a mim, senador da República. Peço ao secretário que faça a leitura de um convite. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, o comandante da 6ª Região da Polícia Militar, Tenente-Coronel Wilson Sperfield, e o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti, têm a honra de convidar os senhores vereadores e suas famílias para participar da formatura do PROERD, dia 29 de novembro, portanto, uma terça-feira, que vem, às 19h30, local Centro de Eventos, professora Iri Angeloni Carles. Convite especial, a Companhia Teatro de Sombras, O Sombrista, tem o prazer de convidá-los, esse é para todo mundo, para a estreia do espetáculo Além da Heroína, uma história de Anita Garibaldi. Dia 24, 25 e 26 de novembro, às 20 horas, no Centro de Eventos, professora Iri Angeloni Carles. Contamos a presença de todos, a entrada será a doação de uma lanterna por família. Porque acho que é escuro, né? Aí tem que ter uma lanterna para... Ah, muito bem. Então, uma lanterna. Diz que é uma lanterna pequena. Eu tinha visto de tudo, mas não tinha visto lanterna. Primeira lanterna também. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, convida os senhores vereadores para assistir à sessão especial comemorativa ao 67º aniversário de criação da Corte de Contas Catarinense, que será transmitido pelo canal do TCE no YouTube. Dia 7 de dezembro, às 16 horas. Programação, outorga da Medalha de Mérito do Tribunal de Contas e inauguração da exposição permanente Corte de Contas de Santa Catarina, origem e trajetória de 65 anos de história. Então, de acordo, para ainda no canal do YouTube Tribunal de Contas SC. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 23 de 2022. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Lucinei Vito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador da abaixo subscrito requer à mesa que, depois do devido plenário, na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei nº 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 14 de novembro, por motivos de ordem pessoal, ficando impossibilitado de participar da referida sessão dessa casa. Sala de sessões, 21 de novembro de 2022. Passamos à ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 30 de 2022. Autoriza a alienação de bens móveis que especifique e dá outras providências.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de leilão público, após prévia avaliação, os seguintes bens móveis considerados inservíveis para o serviço da administração. Então, uma patrola, ano 2010, uma retroescavadeira, ano 2011, outra retroescavadeira 2011, um veículo Renault 2006, um ônibus Volvo 1984, um veículo Fiat Palio 2007, outro veículo Palio 2006, outro veículo Palio 2014, uma caminhonete Fiat 2010, outra caminhonete Fiat 2006, um Fiat Uno 2010, outro Fiat Uno 2010, uma Ducato, um trator de rodas retroescavadeira, K580, um rolo compactor, outro rolo compactor pé de carneiro, uma roçadeira hidráulica articulada, carreta de 2 rodas, uma adubadeira, distribuidora de insumos orgânicos e calcário, carreta basculante de 4 rodas, outra carreta basculante de 4 rodas, uma colheitadeira encilhadeira, outra colheitadeira encilhadeira e uma plantadeira 5 linhas. Turvo, 10 de novembro, Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Na verdade, eu queria até agradecer, né, o vereador Renato, né, que por trabalhar na Secretaria de Obras conhece como poucos esses equipamentos que estão indo para leilão e conseguiu tirar algumas dúvidas de alguns vereadores. A gente também tinha passado lá há uns dias atrás e visto os equipamentos. E são equipamentos que quase todos eles já foram repostos com equipamentos novos, né? E o silageira, carreta, basculante, os automóveis, né? Eu acho que a única que não foi reposta foi a patrola, e também já temos 3 patrolas, então, como está sendo feito, bastante asfalto também vai diminuindo o serviço, então não existe mais a necessidade. É bom que se diga também que o valor que vai ser arrecadado também vai ser revertido em alguns equipamentos, né? Então isso é importante, não adianta ficar com essas máquinas que só trazem despesa para o município. Então agradeço ao vereador Renato que tirou as dúvidas do pessoal aí. Coloco em votação única o projeto de lei do Executivo número 30 de 2022. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Portanto, o projeto de lei do Executivo número 30 de 2022, desculpa, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei, decreto legislativo número 02 de 2022. Todos esses decretos legislativos são tudo de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a concessão de títulos e honrarias e dá outras providências. Fica concedido títulos e honrarias às pessoas que reconhecidamente prestaram relevantes serviços a esse município, destacando-se pela sua atuação na vida pública e comunitária. A outorga dos títulos dar-se-á em sessão solene a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2022, às 20 horas, aqui na Câmara de Vereadores, com comunicação feita pela Secretaria da Câmara ao homenageado. O presidente da Câmara fica autorizado a utilizar recursos previstos nas dotações orçamentárias do orçamento da Câmara, inseridos no orçamento geral do município, para atender todas as despesas com a solenidade de entrega dos títulos e honrarias. Coloco em votação única o projeto do decreto legislativo número 02 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Portanto, o projeto de decreto legislativo número 2 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 03 de 2022. Fica concedido título de cidadão honorário turvense ao Dr. Manuel Donizete de Souza, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Turvo. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo número 03 de 2022.
Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. O projeto de decreto legislativo número 03 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 04 de 2022. Fica concedido título de cidadão honorário turvense ao Dr. Márcio Schaeffler Fontes. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo número 04 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Só para completar, senhor presidente. Pois não. Ele só foi reconhecimento aos serviços prestados em nossa comarca, como juiz de direito e juiz eleitoral, no exercício de 2005 e nos anos 2012 a 2013. Obrigado, senhor presidente. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de decreto legislativo 04 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo 05 de 2022. Fica concedido título de cidadã honorária turvense a Giovânia de Sá, deputada federal pelo PSDB. Em reconhecimento, em especial, o exercício das atividades da administração pública, beneficiando essa cidade, contemplando com várias obras públicas. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo no 05 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. O projeto de decreto legislativo 05 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 06 de 2022. Fica concedido título de cidadão honorário turvense a José Milton Schaeffler, deputado estadual pelo Progressista. O título de cidadania em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município, em especial as suas atividades públicas, beneficiando a cidade na contemplação de várias obras públicas. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo número 06 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. O projeto de decreto legislativo 06 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 07 de 2022. Fica concedido título de cidadão honorário turvense a Mauro de Nadal, deputado estadual pelo MDB. O título de cidadania, reconhecimento dos serviços prestados ao nosso município, em especial beneficiando a cidade na contemplação de várias obras públicas. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo 07 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. O projeto de decreto legislativo 07 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 08 de 2022. Fica concedido título de cidadão honorário turvense a Ronaldo Benedetti, ex-deputado federal. Reconhecimento aos serviços prestados a esse município, beneficiando a cidade na contemplação de várias obras públicas. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo 08 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Portanto, o projeto de decreto legislativo 08 de 2022, também aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção 02 de 2022. Essa moção é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm respeitosamente amparados pelo regimento interno dessa casa, que depois do fim do plenário, seja encaminhada a moção de aplausos e congratulações ao árbitro de futebol, senhor Ramon Abate Abel, parabenizando e reconhecendo a sua notória dedicação pelos serviços prestados. Coloco em votação única a moção número 02 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. A moção 02 de 2022, também aprovada por unanimidade. Uso da tribuna. Convido para fazer uso da palavra o senhor vereador Afonso Ribeiro Casteller. O assunto volta aos trabalhos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, especial a irmã Líbera, que se encontra hoje nessa casa, representando a Casa da Criança, minha mãe que está junto com ela, que ajudou no histórico da instituição, da entidade Casa da Criança, a todos que nos ouvem, quem nos acompanha pela TV Câmara, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes.
Primeiramente, que eu gostaria de agradecer ao Lalo, que me substituiu nesse um mês que fiquei fora dos trabalhos para tratar de assuntos particulares. Teve um grande desempenho, então a gente agradece esse empenho e dedicação do Lalo nesse tempo que fiquei fora dos dias aqui da Câmara. Voltando agora aos trabalhos, me inteirando, tivemos agora aqui a aprovação do leilão aqui das máquinas, veículos, equipamentos aqui da Prefeitura. Buscamos junto ao Renato as informações que nos deu realmente um norte bem preciso referente à necessidade real de venda desses equipamentos. E já adiantado também pelo presidente Samuel, já está com uma boa destinação aí esse recurso que vai ser, essa arrecadação que vai ser feita através desses bens, para que seja reinvestido em outros materiais, outros equipamentos que vão beneficiar a população aqui em Turvo. Já vamos ter agora aqui também a questão da aprovação aqui do orçamento de 2023. É um assunto que eu venho debatendo e trazendo aqui na tribuna ao longo deste ano e aí do ano passado. E não é surpresa para mim, pois eu venho acompanhando isso de perto, dia a dia. A arrecadação em 2023 vai passar dos 70 milhões de reais, chegando a 71 milhões ano, chegando até 6 milhões de reais mês. Isso é muito dinheiro, vai ser a maior arrecadação em proporção da história do município de Turvo. Contando ainda, como no ano passado e neste ano tivemos várias suplementações orçamentárias, que, mais uma vez explicando, quando há excesso de arrecadação que não estava previsto no ano anterior. Então, esse valor ainda pode chegar a 72, 73, 75 milhões, dependendo se tiver excesso de arrecadação. Então, isso é muito dinheiro, é uma quantia enorme. Em proporção, para vocês terem noção, se a gente pegar a proporção das cidades da MESC, arrecadação e número de habitantes, Turvo é disparado a maior, é muito dinheiro por habitante. Eu venho falando também sobre outros números referente ao PIB aqui de Turvo. O PIB de Turvo, para a nossa população ter noção, é o segundo maior da MESC, com quase 550 milhões de reais. O primeiro é Araranguá, com 1 bilhão. Só que a gente tem... Araranguá chega a ser 7 vezes maior que nossa. Então, proporcionalmente, a gente tem uma cidade muito mais rica do que a cidade de Araranguá, que é uma cidade de quase aí 70, 80 mil habitantes. Então, Turvo está muito bem financeiramente e agora cabe aí à administração a dar uma boa condução nesses valores, gerir bem esse dinheiro e trazer melhorias e soluções aqui para os problemas e trazer novas soluções com criatividade, com bom desempenho na questão da administração pública. Então seria isso, senhor presidente, agradeço, e a gente vai estar aí esse resto de novembro e dezembro aí, totalmente empenhados em realizar um bom trabalho aqui nesta casa. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado ao vereador Afonso Ribeiro Casteller. Ribeiro eu que coloco, Tamari Bebel, ele só coloca a Casteller. Então já fica o puxão de orelha aí. A segunda inscrição é do vereador Giovanni Carlesse. O assunto é cobrar posição dos deputados e doação de sangue e Copa MESC. Boa noite, presidente Samuel, colegas vereadores, servidores da casa, irmã, suplentes de vereadores, secretário Zé, quem nos acompanha pela TV Câmara e quem nos ouve amanhã pela Rádio Imigrantes. Primeiro assunto, voltando um pouquinho na sessão passada, onde o presidente Samuel também colocou muito bem a posição dele, onde devemos cobrar, sim, posição dos nossos representantes, né, dos nossos deputados, para que tomem posicionamento ao qual acompanha a posição maior, que é o povo, né, sejam representantes realmente do povo. Hoje eu tive uma boa notícia da deputada Giovana de Sá, dizendo que assinou um requerimento da deputada Adriana Ventura, que requer a transformação da sessão plenária da Câmara dos Deputados em comissão geral para debater a liberdade de expressão e imunidade constitucional dos parlamentares no âmbito das redes sociais,
com o senhor ministro, se podemos assim chamar, apenas por respeito, né? Alexandre de Moraes. Nessa assinatura, deputado Rodrigo Coelho, Fábio Ciochetti, Carolina Detoni, deputado Giovanni de Sá, deputado Peninha, Carlos Zanotto, deputado Coronel Armando, Gilson Marques, dentre outros que com certeza também assinarão. Pedindo a presença no plenário do ministro Alexandre de Moraes para esclarecer sobre as censuras que estão ocorrendo sobre os cidadãos brasileiros, né? E sobre os parlamentares também. Então, deixo aqui o registro, que eu também venho cobrando a posição da deputada. Também peço para que os amigos, companheiros, também cobrem a posição dos seus representantes, para que a gente realmente tenha alguém lá em cima que nos represente, né? Não apenas alguém que a gente tenha ajudado a eleger e passe batido nesse tempo que a gente mais precisa. Giovanni, se me permite, Sim. Eu nesse primeiro dia de sessão, eu gostaria de tratar desses assuntos que foram elencados por mim, mas eu já tenho um pronunciamento pronto para a próxima sessão, que nada mais é do que dar a minha visão de tudo isso que vem acontecendo. E faz muito bem citar essa questão dos deputados, pois o legislativo ele é um dos 3 poderes da República, e ele serve muitas vezes de contrapeso para quando se tem algum outro poder está passando da cota, passando a linha na questão de estar excedendo seus poderes. E cabe ao legislativo, sim, se preocupar com essas questões e trazer esse tipo de demandas para que a gente realmente tenha equilíbrio entre todos os poderes e que não se exceda nenhum deles sobre a população, sobre os próprios políticos. E isso é muito importante, que o assunto que tu traz aqui é muito importante, trazer que esses deputados, principalmente os eleitos, que eles tenham a ciência do poder que eles têm em suas mãos. Então, parabéns, obrigado por trazer esse assunto aqui na casa. Obrigado, vereador Afonso. Então, concluindo aqui, estamos vivendo um momento delicado. Não podemos nem ao menos nos expressar. Democracia seria isso? Mas não é o que parece. Tempos de censura, é mais o que parece, né? O Supremo Tribunal Federal deveria ser neutro, seguindo à risca as leis. Mas hoje parece que mais o Supremo tem um lado a defender, né? Não segue as leis ao pé da letra ou defendendo sem sequer quem que seja, né? Defende um lado, é o que mais aparenta. Hoje parece que o certo é o errado, né? E não o certo que seria o correto. Infelizmente, ressalto de novo, estamos vivendo tempos de censura. Não é o que a gente quer, não é o que ninguém precisa, né? Segundo assunto, doação de sangue. De novo, destacar aqui que os estoques de sangue no EMOSC caíram novamente, estão com números baixos. Então, o EMOSC está pedindo encarecidamente que a população continue fazendo doações, que agende doações, que vá até o EMOSC fazer doação. A gente tem o Grupo Doadores de Turvo, que faz essa campanha, que faz esse trabalho muito bem, através da Maiara, que é a coordenadora. Então a gente pede encarecidamente, deixo aqui novamente um convite, um apelo para toda a população turvense, para quem nos ouve amanhã pela Rádio Imigrantes, para quem nos acompanha agora pela TV Câmara, que faça um esforço. Não vai te custar nada, de repente seria perder o tempo, 1 horinha para ir até Criciúma, 2 horinhas que seja, mas o bem que vai estar fazendo para quem está precisando dessa bolsa de sangue, só quem precisa que sabe o real valor disso. Então, pedir para a população se empenhar e quem pudesse fazer essa bondade, né, esse ato de bondade, e até o EMOSC fazer uma doação de sangue. Amanhã temos uma saída às 13 horas, já agendada, e dia 29 de 11 também saída às 13 horas. Agendar o contato para o transporte para a doação na EMOSC, com a Maiara, no fone 991 27 59 23. Também é possível fazer o agendamento direto com a EMOSC, quem tiver, porventura, alguma viagem até Criciúma, né, fazer o contato direto com a EMOSC, pode procurar através da Maiara, ela tem o contato do agendamento da EMOSC, e é feito o agendamento para uma pessoa só que vá até Criciúma e possa fazer essa doação.
Falar só um pouquinho, presidente, que não estava escrito aqui, o Turvo foi campeão do campeonato da Alarme Sub-18, nesse final de semana, onde no primeiro jogo de ida foi 2-1 placar para o Içara, e agora no jogo de volta, no sábado, o Turvo virou o jogo e ganhou pelo placar de 3-1. Sub-18, a gurizada então está de parabéns, então só destacar aqui, e provavelmente na próxima sessão estarão aqui também fazendo uso da tribuna. Mais um convite aqui para a população turvense, a Copa Mestre de Seleções, onde no dia 13, o Turvo teve uma disputa com a equipe do Meleiro, e saímos com a vitória de 2-1, placar 2-1. Esse foi o último jogo da primeira fase. Agora, nas quartas e finais, foi prorrogado alguns finais de semana, devido a alguns imprevistos, e agora nas quartas e finais, jogo de domingo, jogo no próximo domingo, em Araranguá. Convocamos toda a torcida e todos os turvenses para apoiar a equipe do Turvo, apoiar o município do Turvo, no jogo único, jogo de ida até Araranguá, mas é o jogo único, onde teremos no Sub-18 às 2 horas no estádio Manuel Gregório, Araranguá, Turvo e Araranguá, no Sub-18, às 14 horas. E no livre, Turvo e Araranguá, às 15 horas e 30 minutos, então às 3 horas e 30 da tarde. Então, deixar aqui um convite para toda a população turvense, para quem apoia o futebol, para quem apoia o município, estamos representando, também faço parte da equipe, estamos representando o município. Então, deixar um convite aqui a todos os vereadores, amigos, colegas e toda a população turvense que possa se fazer presente e apoiar a equipe do Turvo. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Obrigado ao vereador Giovanni Carles, que atuou pela equipe do Turvo, não nesse domingo, no outro, de grande atuação. A gente estava lá acompanhando e auxiliando as transmissões. Parabéns. Pela idade, ainda tá bem. A terceira inscrição é do vereador Rogério D'Agostinho. O assunto, a abertura do Natal, agradecimentos e greve dos caminhoneiros. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, especial a irmã Líbera, aos nossos suplentes que se encontram aqui, a Vanessa, o Lalo, o Xi. Sempre é bom tê-los aqui. Sexta-feira estivemos na praça, abertura de Natal, a praça toda iluminada, vendo a apresentação das crianças, o público animado, muita gente na praça. Então, queria parabenizar toda a equipe aí da Secretaria aí de Cultura, Esporte e Turismo, especialmente em nome da Michele Kowski. Eu sei que a Michele ama fazer isso. Então, Michele e sua equipe, vocês estão de parabéns, que realmente a gente precisa uma cidade iluminada, entrar nesse espírito de Natal, de paz e harmonia, apesar de que a gente está passando aí nesse país, nesse momento, mas é fundamental. Eu acho que a gente precisa ter esse espírito de Natal, porque a paz e a harmonia, ela tem que prevalecer sempre. Inclusive, ontem também assisti, por um acaso, a abertura da Copa do Mundo, outra situação que a gente está acontecendo aí. Então, o esporte também une muitas pessoas. Então, mais uma vez, o nosso país vai vestir, com certeza, o verde e amarelo. Outra situação, ontem tivemos lá na festa da Vila Progresso, queria parabenizar todo o CAEP da Vila Progresso pelo delicioso churrasco, saladas aí, enfim. O pessoal está de parabéns. Eu sempre sou assíduo frequentador de festa de interior, que é uma cultura aí que eu herdei do meu pai e da minha mãe, e com certeza sempre que a gente pode, a gente está participando das festas do interior, que afinal é uma cultura trazida aí dos nossos italianos, a fé, a devoção. Então eu sempre digo que eles vieram lá da Itália com a fé e com a coragem, e com certeza aí conseguimos grandes feitos nessa situação. Outra questão que eu queria comentar, essa situação aí que está se mencionando, essa questão da greve dos caminhoneiros, que é um movimento que está começando a
a ganhar força a nível de Brasil, principalmente nessa questão quando você fala aí, principalmente do centro-oeste brasileiro, rumando ao norte ali. Então, conforme se mencionou, essa situação da greve dos caminhoneiros, né, ela está acontecendo devido... O que está havendo são manifestações que teriam se dado, sobretudo, após a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de contas de mais de 40 instituições suspeitas de financiar atos antidemocráticos durante esse mês. Eu penso que, quando tu fala em ato antidemocrático, né, a partir do momento que você vai para a rua de verde e amarelo e protestar, eu acho que isso é democracia, eu acho que as pessoas têm essa liberdade. Então, eu acho que o ministro, quando faz um ato desse, é covardia. Está censurando, está bloqueando. Eu acho que a gente vive num país livre e as pessoas têm que realmente se manifestarem. Isso tudo acontece sob a alegação de fraude nas urnas em razão da derrota do presidente Jair Bolsonaro. Esses grupos exigem uma nova eleição presidencial e ainda a intervenção do Exército. Fica muito clara a indignação das pessoas diante desse assunto. Eu sempre digo que você ir lá e bloquear as estradas totalmente, eu sempre disse que eu não sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que se manifestar. O que está acontecendo em Brasília realmente uma multidão nas ruas protestando. A gente sabe que a gente tem o Romualdo Scarabelotti, que está gravando vídeo, mandando áudio aí para a gente, mantendo a gente informado, e a gente sabe da força que o povo brasileiro tem. E eu sempre digo, eu tenho um respeito enorme e admiração aos nossos caminhoneiros brasileiros e os agricultores. A gente sabe que se o agricultor produz, é porque o caminhoneiro transporta. Então são as duas classes que com certeza movimentam esse país. E a gente sabe que o agronegócio, nesses últimos anos, é o que manteve a nossa balança comercial favorável e muito favorável. Então a gente sabe e depende da importância do agronegócio e da importância dos nossos caminhoneiros. A gente está junto nesse movimento, a gente é a favor da manifestação pacífica e ordeira. Então, penso que o Alexandre de Moraes está passando um pouco dos limites, né? E eu acho que o povo brasileiro tem que ir para as ruas, se manifestar, mostrar que realmente a gente é uma democracia. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de ir e vir, mas também a liberdade de se manifestar. A gente está junto nesse movimento e a gente vai até o fim. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. É isso que a gente quer. Deus, pátria, liberdade. Meu boa noite e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Obrigado ao vereador Rogério D'Agostin. Com relação às manifestações e ao ministro Alexandre de Moraes, sei lá, tem hora que a gente já não sabe mais nem o que dizer, né? Porque nem parece que a gente vive num regime democrático, né? Porque parece que a gente vive num regime de ditador, né? O que ele fez com as empresas e com os caminhoneiros em Brasília, né? Multando em multas milionárias, né? Não sei se ele se acha o Deus, ou os nossos senadores também, que poderiam tomar alguma providência também, pouco tem feito, né? Parece que... Eu acho assim que eles deveriam se manifestar, né? Eu acho que é direito de se eles têm opinião contrária, né? Mas se manifestem para que a população saiba qual é o posicionamento de cada um e que a população fique sabendo. A impressão que a gente tem é que é um bando de velho gagá que está lá e estão com o dinheiro só esperando para botar o dinheiro no bolso e não tomam providência nenhuma, parece que tem medo. Então a gente fica refém, infelizmente, de um regime que a gente pensava que era um regime democrático. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após essa sessão ordinária, para apreciarmos o projeto de lei do Executivo número 32 de 2022, referente à decoração de Natal. Suspenda a sessão por 5 minutos, para que as comissões competentes emitam os seus
Respectivos pareceres.